Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de circuitos elétricos. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os indutores, falar um pouco sobre o que é esse componente, suas principais características físicas e seu modo de funcionamento. O indutor ele é um componente elétrico passivo formado por um condutor enrolado no formato de espiras. Então, como nós estamos vendo aqui, isso aqui é um indutor, né? Trata-se somente de um condutor elétrico enrolado no formato de espiras, tá? Esse componente ele também recebe outros nomes, como, por exemplo, bobina, solenoide ou reator, tá certo? A principal característica dos indutores é a sua capacidade de armazenar energia na forma de um campo magnético. Então, quando o indutor é percorrido por uma corrente elétrica, ele vai armazenar energia aqui na forma de um campo magnético. Essa energia ela pode posteriormente ser descarregada do indutor e isso tem efeitos muito importantes nos circuitos elétricos, os quais nós veremos nas próximas aulas, ok? Quando o indutor é percorrido, então um campo magnético surge concentrado no interior da bobina, como está sendo ilustrado aqui, né? Você vai percorrer essa bobina com a corrente elétrica e quando a corrente percorre a bobina, vai surgir um campo magnético com essa direção que está apresentada aqui, né? A intensidade de campo magnético é apresentada aqui. Para a gente identificar qual é a direção do campo magnético, a gente pode utilizar a regra da mão direita, que no caso da bobina, nós devemos usar os 4 dedos da mão direita para indicar o sentido que a corrente elétrica está percorrendo a bobina, né, como se fosse assim no sentido de um parafuso. Por isso essa regra também é conhecida como regra do parafuso. E aí o dedo polegar vai indicar justamente a direção do campo magnético, né? Do campo magnético que é formado na bobina, tá certo? Então, com a regra da mão direita, a gente pode sempre verificar qual é o sentido do campo magnético. Basta utilizarmos os 4 dedos para indicar o sentido que a corrente está percorrendo a bobina e o dedo polegar indicará o sentido do vetor intensidade de campo magnético ou indução de campo magnético, tá? Isso aí é uma derivação da lei de Faraday, né, que nós já estudamos nas aulas anteriores, quando nós falamos lá do gerador elementar. Qualquer condutor que é percorrido por uma corrente elétrica vai aparecer no entorno desse condutor um campo magnético, né? Esse é o princípio da indução eletromagnética que é utilizada também nos geradores elementares. Aliás, nos geradores elementares o que nós temos lá são bobinas, né? São indutores como esse que nós estamos apresentando aqui, tá certo? O núcleo dos indutores podem ser formados por diferentes materiais, dependendo da necessidade de aplicação. Então nós temos indutores que o núcleo é de ar, ou seja, não tem nenhum material inserido aqui no núcleo, tá certo? É só a espira enrolada. Nós temos indutores em que o núcleo é preenchido com um determinado tipo de material, né? Como esse que nós estamos apresentando aqui, o indutor toroidal, que tem um material ferromagnético aqui, um núcleo ferromagnético, no qual as espiras são enroladas. Você tem os indutores que têm um núcleo de ferro ou de ferrite, né? A ferrite é um tipo de material ferromagnético, é uma liga composta por diferentes metais, que ela mantém a característica magnética, mas ela tem uma alta resistência elétrica, né? Uma alta resistividade elétrica. Isso faz com que ela tenha perdas menores nesse núcleo, tá? No caso da ferrite. E em termos de simbologia, o indutor ele é representado por esse símbolo aqui, tá? É o símbolo de um espira. Então nós vamos encontrar aí nos circuitos elétricos os indutores representados dessa forma ou dessa forma aqui com 2 traços paralelos, né, indicando
que esse indutor tem um núcleo ferromagnético. Quando o núcleo é de ar, o indutor é representado dessa forma. Quando o núcleo é ferromagnético, o indutor é representado por esse outro símbolo aqui. Então, as linhas de campo magnético, elas vão se distribuir no ambiente, né, no meio, de acordo com a permeabilidade magnética do meio. O que é que vem a ser a permeabilidade magnética? A permeabilidade magnética, que é representada pela letra grega μ, é uma medida que indica a facilidade com que as linhas de fluxo magnético podem se propagar em um determinado meio. Então, quando a gente tem, por exemplo, nesse exemplo que está posto aqui, né, um ímã permanente, polo norte, polo sul, e aí a gente tem as linhas de campo saindo do polo norte em direção ao polo sul. Okay? Essas linhas elas vão se dispersar no ar, né, de uma maneira mais ou menos uniforme. Mas aí quando eu coloco, por exemplo, aqui um pedaço de vidro próximo ao ímã, o que é que ocorre? Esse vidro ele não distorce praticamente de nenhuma forma as linhas de campo magnético, tá? Então ele não tem nenhuma interação com essas linhas de campo. Porém, quando eu coloco um pedaço de ferro, como está representado aqui, próximo ao ímã, o que é que vai acontecer? Esse ferro, ele vai ser, as linhas de fluxo vão se concentrar no ferro, né? Então ele vai distorcer o campo magnético do ar e as linhas de fluxo magnético, ou seja, a densidade de fluxo magnético nesse pedaço de ferro vai ser muito maior do que a densidade de fluxo magnético nesse pedaço de vidro. Por que isso ocorre? Porque o ferro ele possui uma permeabilidade magnética muito mais alta do que a do vidro, tá? Então essa característica dos materiais em permitir essa facilidade, né, que as linhas de fluxo permeiem o material, ela é medida justamente pela grandeza permeabilidade magnética, certo? Então, como calcular a permeabilidade magnética de um material? A permeabilidade magnética ela vai ser a razão entre a densidade de fluxo magnético no material, que é dado em Tesla, dividida pela intensidade de campo magnético exterior ao material, que é dada em ampere por metro. Então, nesse caso aqui, nós temos uma intensidade de campo magnético em função do ímã permanente, né, uma determinada intensidade de campo magnético, e nós submetemos a essa intensidade de campo magnético os dois materiais, o ferro e o vidro. E o que é que nós observamos? Que a densidade de fluxo magnético no ferro é muito maior do que no vidro. Então isso aqui justamente vai nos resultar em uma permeabilidade magnética maior no ferro do que no vidro, ok? E o valor da permeabilidade magnética para o vácuo, nós chamamos aqui de μ0, é esse valor que está dado aqui, né? Então é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere, tá certo? Essa é a unidade da permeabilidade magnética que deriva justamente aqui da equação da permeabilidade, né? Seria Tesla dividido por ampere por metro, e então vai ficar Tesla metro por ampere, tá certo? Esse valor aqui é o valor da permeabilidade magnética para o vácuo, tá? E aí, geralmente, a permeabilidade magnética dos demais materiais, ela é referida em valores relativos à permeabilidade magnética do vácuo. Então, nós vamos encontrar na maioria dos livros a permeabilidade dos materiais como sendo a permeabilidade relativa. Isso quer dizer que é a permeabilidade do material em relação à do vácuo. Então, por exemplo, a permeabilidade relativa de um material é igual a 2, isso significa dizer que a permeabilidade desse material é 2 vezes a permeabilidade do vácuo, ok? E aqui nós temos uma tabela com vários elementos em que a gente pode verificar os valores de permeabilidade magnética relativa, tá? O que a gente observa? Materiais como o bismuto, a água, o cobre,
são materiais que têm a permeabilidade um pouco menor do que a do vácuo, né? Elas têm a permeabilidade magnética relativa um pouco menor que 1. Então esses materiais são conhecidos como materiais diamagnéticos. Os materiais que têm a permeabilidade relativa um pouco maior do que 1, ou seja, a permeabilidade um pouco maior do que o vácuo, que tem aqui, por exemplo, o oxigênio ou o alumínio, esses materiais são conhecidos como materiais paramagnéticos. Tanto os materiais diamagnéticos quanto os materiais paramagnéticos são materiais chamados de não magnéticos, né? São materiais em que a gente não consegue magnetizar, ou seja, eles praticamente não têm interação nenhuma com um ímã, tá certo? Diferente deles, a gente tem os materiais ferromagnéticos, que são materiais que têm a permeabilidade relativa muito maior do que 1, ou seja, a permeabilidade magnética deles é muito maior do que a do vácuo. Então a gente tem aqui, por exemplo, o cobalto, o níquel, o ferro, o permalloy, que é uma ferrite, né, que a gente chama, é uma liga metálica, em que a gente vai ter valores muito elevados de permeabilidade relativa aqui. Isso quer dizer que a permeabilidade deles é muitas vezes maior do que a do vácuo. E esses são os materiais magnéticos, né? Esses materiais aqui interagem com os campos magnéticos, né? Então é possível magnetizar esses materiais e eles têm uma aplicação muito importante na engenharia, tá certo? E essa característica da possibilidade de magnetizar ou não o material é dada justamente pelo valor da permeabilidade relativa desse material, né? Se um material tem a permeabilidade relativa muitas vezes maior do que 1, quer dizer que ele é um material ferromagnético, né? E ele poderá ser magnetizado. Bom, vamos fazer aqui o primeiro exemplo da aula, em que é dito o seguinte: determine a densidade de fluxo magnético no pedaço de ferro e no pedaço de vidro da figura abaixo, sabendo que a permeabilidade relativa do ferro é 7.000 e a permeabilidade magnética relativa do vidro é aproximadamente igual a 1. Ou seja, o vidro é um material, o ferro é um material magnético, né? E o vidro não. E ele dá também a informação de que a intensidade de campo magnético do ímã é igual a 2 amperes por metro, tá? E aí, com essas informações, ele pergunta qual é a densidade de fluxo magnético no ferro e no vidro. Bom, então a gente sabe que a permeabilidade magnética é dada pela razão entre a densidade de fluxo magnético e a intensidade do campo magnético, o B sobre o H, tá? A partir daqui a gente pode identificar que a densidade de fluxo magnético, que é o que ele pede na questão, né, fazendo meio pelos extremos aqui, a densidade de fluxo magnético é igual a permeabilidade magnética relativa vezes a permeabilidade do vácuo. Essa multiplicação aqui significa a mesma coisa de dizer que é a permeabilidade do material, né? A permeabilidade do material é a sua permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do vácuo, como está dado aqui, vezes o campo magnético, tá? Então, quanto é a densidade de fluxo magnético nesses pedaços de ferro? Vai ser a permeabilidade relativa do ferro, 7.000, vezes a permeabilidade do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7, nós já apresentamos aqui nos slides anteriores, vezes a intensidade de campo magnético do ímã, que é 2 amperes por metro, tá? Então, fazendo essa multiplicação aí na calculadora, a gente chega a uma densidade de fluxo magnético de 17,6 militesla, tá? Esse é o valor da densidade de fluxo magnético aqui nesse pedaço de ferro. E aí, fazendo agora a mesma coisa para o vidro, né? A densidade de fluxo magnético no vidro é igual à permeabilidade relativa do vidro vezes a permeabilidade do vácuo. Isso aqui vai me dar a permeabilidade magnética do vidro vezes a intensidade de campo magnético, né, que é a mesma aqui que é dada pelo ímã. Então, substituindo os valores, eu tenho a permeabilidade relativa do vidro é igual a 1
vezes a permeabilidade do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a intensidade de campo magnético, 2 amperes por metro, né? E fazendo essa multiplicação na calculadora, a gente chega ao valor de 0,0025 militesla. Então vejam aí a diferença, né, da densidade de fluxo magnético no ferro e no vidro. A do vidro é praticamente zero, né? Ou seja, não tem praticamente nenhuma magnetização no vidro, por isso que ele não interage com o ímã, né? Ele não é atraído nem repelido pelo ímã, enquanto que o ferro ele tem um valor, né, de densidade de fluxo magnético muito maior do que o do vidro, né? Então nós dizemos que ele foi magnetizado, né? O ferro foi magnetizado e aí por isso ele vai interagir com o campo magnético do ímã, ele vai ser atraído ou repelido pelo campo, tá certo? Bom, e aqui nós temos que falar agora de uma outra característica importante dos indutores, que é a sua indutância. O indutor ele é caracterizado pela sua indutância, representada pela letra L. A indutância é uma grandeza que representa a capacidade do componente em armazenar campo magnético quando é percorrido por uma dada corrente I. Então, quanto maior for a indutância de um indutor, maior a capacidade desse indutor em armazenar energia na forma de campo magnético, tá certo? Essa é a principal característica de um indutor, é a sua indutância. O valor da indutância depende das características construtivas do indutor e pode ser calculado de forma aproximada pela equação abaixo. Então imaginemos aqui um indutor que vai estar enrolado, né, em torno de um núcleo. Esse núcleo ele tem um determinado valor de permeabilidade magnética e um comprimento, né? Essa bobina ela vai ter um comprimento, ela vai ter um número de espiras e ela vai ter uma área, tá? Então essas são as características construtivas do indutor, né? E a partir daí a gente calcula a indutância dessa forma. A indutância L ela é dada em henries, é a unidade da indutância, tá? Representada pela letra H. Ela vai ser igual à permeabilidade magnética do núcleo, o μ, vezes o número de espiras contidas aqui no indutor elevado ao quadrado, vezes a área dessas espiras, dividido pelo comprimento da espira, tá? Então, a permeabilidade magnética é dada em Tesla metro por ampere, o número de espiras não tem unidade, né? A área em metros quadrados e o comprimento da bobina em metros, tá? Isso tudo resulta na unidade da indutância, que é o henries, tá certo? Então, é basicamente dependente da característica construtiva do componente. Percebam que quanto maior for a permeabilidade do núcleo, maior vai ser a indutância. Quanto maior for o número de espiras dessa bobina, maior vai ser a indutância, né? E essa relação é quadrática. Então, quando você aumenta o número de espiras no indutor, você aumenta a indutância dele de forma quadrática. Quanto maior for a área do indutor, maior será a indutância também. E quanto maior for o comprimento desse indutor, menor será a sua indutância, tá certo? Então, essa é a forma como a indutância varia num determinado componente. E aí a gente pode substituir o valor de μ na equação da indutância pelos valores de permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do vácuo, né? Como eu falei anteriormente, geralmente o que a gente tem de informação dos materiais é a sua permeabilidade relativa, né? A gente não encontra, é difícil encontrar os valores em termos da sua permeabilidade real, absoluta, né? Geralmente a gente encontra em relação à do vácuo. Então a gente já pode substituir aqui na equação da indutância, ao invés de colocar permeabilidade, a gente coloca permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do vácuo. E aí a gente fica com essa equação aqui, tá certo? Que é idêntica à anterior, só foi substituído o μ pelo μr vezes o μ0, ok? Bom, então vamos fazer aqui mais um exemplo na aula, em que é perguntado qual a indutância da bobina ilustrada a seguir. Nós temos aqui uma bobina
com o núcleo de ar, significa dizer que a permeabilidade relativa dessa bobina é igual a 1, né? Ela tem a permeabilidade igual a do vácuo. Essa bobina ela tem 100 espiras, ela tem um comprimento de 25,4 milímetros e ela tem aqui um diâmetro de 6,36 milímetros, tá? Então a gente tem todas as informações construtivas da bobina, então a gente pode facilmente calcular qual é a sua indutância, tá certo? Bom, a gente tem aqui a equação da indutância, que é a permeabilidade do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a permeabilidade relativa, vezes o número de espiras ao quadrado, vezes a área dividido pelo comprimento. Então, eu preciso inicialmente identificar, né, os valores dessa equação. A permeabilidade relativa, nesse caso, vai ser igual a 1, porque o núcleo é feito de ar, né, então a permeabilidade relativa do ar é igual a 1. Eu tenho um número de espiras igual a 100, portanto, N igual a 100. E eu tenho aqui a área, ele não dá diretamente a área, mas eu posso calcular facilmente a área em termos do diâmetro, né? Eu sei que a área de uma circunferência é igual a π vezes o raio da circunferência ao quadrado. E eu sei que o raio da circunferência é o diâmetro dividido por 2, né? Então, a área da circunferência vai ser π vezes o diâmetro dividido por 2 ao quadrado, tá? Substituindo aqui, eu vou ter π vezes o diâmetro, 6,35. Como está em milímetros, eu preciso transformar para metros, né? E milímetros para metros são 3 casas decimais, portanto eu multiplico por 10 elevado a menos 3, 6,35 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2, isso aqui é o quadrado. Faço essa conta na calculadora, eu vou chegar a uma área de 3,17 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Essa é a área da bobina, tá certo? E, por fim, o comprimento dessa bobina, 25,4 milímetros, preciso transformar para metros, de milímetros para metros são 3 casas decimais, então fica 25,4 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Conheço, portanto, todos os valores da equação, basta substituir os valores aqui, né? Vou ficar com 4π vezes 10 a menos 7 vezes a permeabilidade relativa, que é igual a 1, vezes o número de espiras ao quadrado, que é igual a 100, vai ficar 100 ao quadrado, vezes a área, que eu já calculei, é 3,17 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, dividido pelo comprimento, que é 25,4 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Calculando isso na calculadora, a gente chega numa indutância de 15,67 microhenries. Tá certo? Então, é assim que a gente calcula a indutância dos indutores. Basta conhecermos as características construtivas e a gente consegue determinar o valor da indutância. Ok? Bom, e qual será a indutância dessa mesma bobina se o núcleo metálico com uma permeabilidade relativa igual a 2000 for inserido na bobina? Ou seja, agora eu vou pegar essa bobina e vou inserir aqui no núcleo, onde tem ar, eu vou inserir um cilindro metálico aqui, né, que ele é um material ferromagnético com a permeabilidade relativa igual a 2000, ou seja, uma permeabilidade 2000 vezes maior do que a do vácuo, tá? E aí a pergunta é, qual será a nova indutância para essa bobina depois dessa modificação? Ora, é muito simples. Se a gente observar a equação da indutância, a gente verifica que a indutância ela varia de forma proporcional à permeabilidade relativa. Então, se eu mantenho todos os valores dessa equação iguais e modifico apenas o valor da permeabilidade relativa, né, ele vai mudar de 1 para 2000, significa que eu vou multiplicar o valor da indutância por 2000 também, né? É simplesmente uma multiplicação. Então, a resposta aqui é o valor da indutância calculada para o núcleo de ar vezes a nova permeabilidade relativa, né, que é igual a 2000. Então, basta fazer 2000 vezes 15,67 vezes 10 a menos 6, porque é micro, né, microhenries. E aí eu vou chegar num novo valor de indutância de 31
0,34 mH. Então veja que eu peguei a mesma bobina, né, com a mesma característica construtiva, apenas modifiquei o núcleo dela, que antes era de ar e agora é um núcleo de material ferromagnético, e com essa modificação eu consegui aumentar em 2.000 vezes o valor da indutância, tá certo? E é assim que a gente calcula a indutância, portanto, dos indutores. Bom, e assim nós encerramos a aula de hoje. Falamos aí de forma introdutória sobre os indutores, apresentando suas características físicas, falando sobre a sua indutância, a forma como ele armazena energia em termos de campo magnético. Na aula seguinte vamos continuar falando ainda sobre os indutores. Espero que os assuntos de hoje tenham ficado claros para vocês e nos vemos na próxima aula.